Deixe seu like, né? Dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Continuando a leitura da Bíblia, vamos agora entrar no livro de Levítico, a leitura do livro de Levíticos, viu? Que diz assim, capítulo 1, versículo 1, os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão logo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, as suas fressuras e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, esse sacrifício é feito lá no altar, mata um bezerro sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha, né? E queima todo lá no altar. Esse é um holocausto. E suas ofertas for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem defeito. Né? Macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá os seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho
e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá as suas ofertas de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu papo com as suas pernas tirará e o lançará junto ao altar para o lado do oriente e no lugar da cinza, a vendê-la junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, esses holocaustos feitos de cheiro suave ao Senhor nosso Deus, né? As ofertas de manjares. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e atrará aos filhos de Arão os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará como memorial sobre o altar oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmo untado com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirá e sobre ela deitará azeite. Oferta é de alimento. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então terás a oferta de alimentos que se fará daquilo ao Senhor e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é,
das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimento que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis e deles ofereceis ao Senhor por oferta das primícias. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de alimento das primícias, oferecerás como oferta de alimento das tuas primícias de espigas verdes, tostada ao fogo, isto é, do grão trilhado de espiga verde, cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimento. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Os sacrifícios de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e os redenhos que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, em que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, e a qual tirará do espinhaço, e a sua gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura.
como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e ao redenho que está sobre o fígado, com os rins, tirará-lo-ás, e o sacerdote queimará isto sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado, com o rim, tirá-lo-á, e o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comerás. Nesse tempo, né, Deus proibia comer gordura e principalmente o sangue. O sangue, quem come sangue é pecado, não se pode comer sangue. Eu comi muito sangue na galinha de cabidela, no sarapatel, embuchada, eu comi porque eu não tinha nenhum entendimento a esse respeito, né? Mas é proibido por Deus, tanto aqui como aqui na frente, no Novo Testamento, é proibido comer sangue, porque é pecado gravíssimo contra Deus comer sangue, porque sangue é vida, né? Então é proibido. E a gordura, Deus queria todas as gorduras, por quê? Como quando a gente come gordura hoje, faz o quê? Entope as veias, fica sofrendo do coração. E Deus, para prevenir os israelitas, esse povo israelita, ele não deixava que comesse gordura, que era para não acontecer isso. Então, Deus queria todas as gorduras dos animais para que esse povo não comesse, para não sofrer do coração, não entupir as veias, né? Essas coisas. Mesma coisa é hoje. Se comer gordura, eu como gordura, eu gosto muito de gordura, porque hoje Cristo declarou todos os alimentos puros, né? Então hoje a gente come de tudo, mas nesse tempo aqui é proibido comer um bocado de coisa, né? Ainda vou ler ainda para vocês o que é proibido comer. Mas no dia de hoje não, no dia de hoje pode comer tudo, de tudo se pode comer. Né? Tem alguma religião aí que foi inventada por homens que proíbe, né? Quer seguir a lei de Moisés. Mas quem segue a lei de Moisés, afastado, separado de Cristo, está, né? Esses são estudos que vocês vão ver no futuro mais na frente, né? Então, não coma sangue, porque é pecado gravíssimo comer sangue. Sangue não se pode comer, ok? Comi muito porque não sabia, mas depois que tive um entendimento e fui ensinado, eu não como mais sangue. Levítico 4, vamos ler Levítico 4, versículo 1, que diz: o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, o proceder contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo,
oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Então, essa lei que Deus dá para o povo israelita, né? O povo de Israel, todo pecado que é feito, né? Toda a inflação que eles cometerem, não só os sacerdotes, como os outros, tudo paga através de sangue de boi, sangue de carneiro, sangue etc, e etc. Já hoje, os nossos pecados perdoado por Deus quando a gente perdoa aquele que nos ofende, né? Se alguém ofende a nós, nós temos o dever, mesmo a gente sendo ofendido, de a gente ir até ele e pedir perdão a ele. É o contrário, né? Aqui, essa lei que Deus deu a Moisés para dar aos israelitas é o pacto da pedra e é tudo material, né? Não é espiritual, né? Já na lei de Cristo é diferente, é mais espiritual, né? É espiritual. Se alguém peca contra você, você vai lá, pede perdão a ele. Se ele te perdoar, Deus também o te perdoará, né? É diferente, né? Vamos dar sequência, né? Então fala os filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra alguns deles, e se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e adegolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o terá à tenda, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar, do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, e a gordura que cobre a fessura, e toda a gordura que está sobre a fessura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Então, esse é o sacrifício para quando um sacerdote ou alguém comete pecado, né? Durante essa lei que Deus deu a Moisés para os israelitas, Porque muita gente quer seguir essa lei, mas se for seguir essa lei, como é que vai fazer isso hoje? Tem muitas pessoas sendo enganadas com esses ensinamentos, né? Uma coisa eles seguem, mas outras não.
Porque tem certas igrejas que não pode comer camarão, que não pode comer caranguejo, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, né? Cobra dízimo, essas coisas, mas não fazem esse sacrifício. Como é que estão seguindo esse tipo de mandamento? Não tem como, né? Não tem como. Porque esse mandamento era como quando o povo saiu do Egito e estava peregrinando para a terra prometida. Por isso que eles faziam esses tipos de sacrifício. Mas tem religião hoje que faz umas partes desses mandamentos, mas não cumpre o mandamento todo. Então não adianta. É melhor seguir os mandamentos de Cristo, que é mais amplo, mais severo e mais bem feito para a nossa salvação, de que seguir esses mandamentos que eles não podem cumprir, né? Cumpre umas coisas, mas não cumpre outras. Então, a palavra de Deus diz que aquele que errar em um só, erra em todos, né? Isso vocês vão saber nos vídeos mais na frente. Vai demorar para chegar lá, mas vocês se acompanharem direitinho a leitura, vocês vão saber de tudo isso, né? Entendeu? Então não adianta você estar numa religião que não ensina a lei de Cristo, né? Que não ensina a lei de Cristo e essas leis que estão seguindo não seguem a risca como Deus manda. Então não adianta, é vã esse tipo de coisa que eles fazem, muito vã, né? É melhor seguir a lei de Cristo, porque a lei de Cristo é para a nossa salvação. E essa daqui não é para salvação. Esse povo que está seguindo aqui, eles estão sendo conduzidos até Cristo vir, né? Eu vou ler para vocês e vocês vão saber disso. Esse povo está seguindo uma trilha, né, para a terra prometida e depois Cristo vai vir e esse mesmo povo que está aqui obedecendo a Deus, obedecendo a Moisés, não vão querer obedecer a Cristo. Deus manda para eles obedecer a Cristo e eles não vão obedecer a Cristo, vão querer ficar cauterizado nesses mandamentos que já vai ser passado, né? Porque tem gente que quer, os 10 mandamentos e os seus estatutos, mas vai estar matando boi, vai estar matando bode para pagar os seus pecados, não vai, né? Não é isso? É isso. Então, não adianta fazer uma coisa e não cumprir. Querer seguir uma lei que não é para seguir e quando segue, segue pela metade. Então, isso aí não tem nenhum efeito para Deus. Entenderam? Vamos dar sequência. O sacrifício pelos erros do povo. Agora vem o sacrifício pelo erro do povo de Israel que saíram lá do Egito, que Deus está conduzindo junto com Moisés, Arão e todo o povo, né? Vamos ver os erros dele agora, né? Os sacrifícios que eles vão fazer quando erram. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo não se deve fazer e forem culpados. Porque está em oculto, ninguém sabe, né? Então não vão achar culpado, né? Se eles erram o mandamento do Senhor, mas se ninguém viu, então aquilo que não se deve fazer e forem culpados. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e trará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e adegolar-se-á o novilho perante o Senhor. E então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação.
e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por ele fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Então, esses pecados aí que esse povo comete é pago com novilho, com cabra, com bode, com ave, essas coisas, né? O sangue derrama lá no altar é muito diferente de hoje, né? Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é expiação do pecado da congregação, né? Agora vem o sacrifício pelos erros de um príncipe, né? Porque dentro desse povo também tem príncipe, né? No meio desse povo também tem príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, assim for culpado. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o sangue na expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado e lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa, agora é no geral, de qualquer pessoa, né? Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, né? Quer dizer que se for culpada porque alguém viu, mas se fizer escondido, foi por ignorância, ninguém vai condenar ele a pagar o pecado. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, se alguém falar a respeito do pecado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Então, o pagamento de pecado aqui é tudo manualmente, né? Você peca e quem paga o pato é um bode, não é a pessoa, é um bode, é um boi, é uma cabra, é quem vai pagar o pato pelo pecado que a pessoa cometeu. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado.
e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. E depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. O sacrifício pelos pecados ocultos, pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube. Se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que ele cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para holocausto. E as trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos,
Então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de de um, de um efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote, como a oferta de alimento. Agora é o sacrifício pelo sacrilégio. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. Ignorância é um pecado quase que a pessoa faz sem saber, né? Ignorantemente. Vamos ver. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Mesmo assim será culpado, né? Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Quer dizer que tem que ser um animal de estimação dele para poder pagar esse pecado, né? Para a expiação da culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação do erro, né? Para a expiação do erro que cometeu, sem saber, e seria perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Então,
Se você roubar, né, tudo é pecado. Se você roubar, tem que restituir o roubo, ou que reteve, tomou por violência, violentamente, ou que uma pessoa deixou um depósito, lhe foi dado em guarda, ou perdido, que achou, né? Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele quem o dará no dia de sua expiação. A sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. Trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpado. Agora a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. A lei agora, a lei da oferta de manjares. Né? Moisés tem muita cabeça para receber, mas foi tudo escrito, né? Deus dando a ele, mas estava tudo sendo escrito, porque é muita coisa. Agora vem a lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de alimento. Os filhos de Arão e a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado de flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento, então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Ázimos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimada. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que as tocar será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de
farinha, pela oferta de alimentos continua. A metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerá em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Mais uma lei agora sobre pecado, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que, a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo. Se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for expandido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo o homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário. No fogo será queimada. A lei da expiação da culpa. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degola um holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espigará sobre o altar em redor. E dela oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que nele há, que está junto aos lombos e o redenho, sob o fígado, com o rim se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo o varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para ele. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer. Como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçola, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como o de outro. Aqui está chamando caçoula, né? Eu vejo essa palavra sempre caçoula, mas deve ser caçarola. Mas aqui está escrito caçoula, mas deve ser uma caçarola, né? Mas como está escrito caçoula, estou lendo caçoula. Agora vem a lei do sacrifício de paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor.
Se oferecer por oferta de ação de graças, com sacrifício de ação de graça, oferecerá bolo asmo, amassados com azeite, e coscorões asmos, amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que se ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado coisa abominável. Será a pessoa que dela comer, levará a sua iniquidade. Então, no terceiro dia, se sobrar, não leva a carne, não pode comer, tem que ser queimada, que é para não levar a iniquidade do outro, né? E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela, sofre-se a sua imundícia. Aquela pessoa será extirpada do seu povo. Então, ninguém pode comer da carne do sacrifício, porque se souber que alguém comeu, ela se torna uma pessoa imunda, porque ela está comendo a carne lá no altar onde fica, todos os pecados são lá, né? Então, se você comer daquela coisa que onde está os pecados, né? Quando o povo deposita os pecados dele lá, então a pessoa se torna imunda e ela será extirpada do povo, né? E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Deus proíbe comer a gordura e o sangue, como eu tinha falado anteriormente, né? Agora vem o mandamento para não comer a gordura nem o sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, ponde-se usar da gordura de corpo morto e da gordura dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comerás, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, que de ave, que de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do meu povo. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará
trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém, o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita darei ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção. Porque o peito movido é a espada alçada, tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes dissesse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, das congregações. Não, é consagrações mesmo. Das ofertas das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Vou parar aqui mais uma vez. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e assistam o vídeo todo, Assistam o vídeo todo, que é para vocês irem entendendo. Eu sei que eu não tenho muita, assim, como não sei falar bem, eu só tenho quinta série, Não estudei bem, não tenho muito diálogo, mas estou falando como posso, como Deus está me instruindo a falar. Espero que Deus me dê mais sabedoria, que eu possa falar melhor, mas enquanto isso eu só posso falar dessa forma. Espero que você me perdoe algum erro, mas assista o vídeo todo, que é para que vocês possam entender, Porque assim, esse vídeo todinho, vocês vão devagarzinho, vão entendendo. No próximo, vocês assistem também todinho, devagarzinho, aí vocês vão ter o entendimento daquilo que Deus está dando para o povo israelita, Esses mandamentos todinho não é para nós hoje, é para o povo israelita. São pagamentos na lei, escrito lá na pedra, e são tudo coisas materiais, não tem nada espiritual aí, São coisas materiais que Deus está mandando fazer. Sobre pecado, tudo, sobre tudo, São coisas, quem paga os pecados do povo são os animais, deles. Eles criam animais, e com esses animais, até animais de estimação, ele paga os seus erros com esses animais. Hoje não, hoje é diferente, Cristo veio pelo pecado do mundo, Morreu pelo pecado no mundo, mas todo mundo continua pecando, e o que é que a gente deve fazer? Se redimir como Cristo se redimiu, para que nossos pecados sejam perdoados. Então, a gente tem que fazer o quê? Apanhar como Cristo apanhar, bem possível morrer como Cristo morreu, para que possamos ser perdoados por Deus, para poder alcançar a vida eterna, não é isso? Então, no próximo vídeo, o vídeo de número 22, a gente tratará do capítulo 8 de Levítico, que vai falar sobre a consagração de Arão e dos seus filhos, Capítulo 8,
a consagração de Arão e de seus filhos. No vídeo 22, tá? Um abraço a todos.